Oi, gente! Hoje é segunda-feira, dia 24 de novembro. A gente tá indo pela segunda vez tentar fazer a escritura da casa. Dessa vez, aparentemente, tá tudo certo, não tem nenhum documento faltando. Demorou mais ou menos quase um mês pra gente fazer esse segundo agendamento, porque o processo foi um pouco mais demorado do lado dos vendedores. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, e aí estamos indo lá. Eu tô bem ansiosa, com muito frio na barriga, espero que dessa vez dê certo, porque esse período, os vendedores conseguirem arrumar a documentação, pra gente fazer o segundo agendamento, foi um período que gerou um pouquinho de ansiedade e um medo de, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Porque da nossa parte estava tudo certo, mas era da parte deles, e tava um processo bem demorado do lado deles pra conseguir arrumar tudo. Mas conseguiram e agora a gente espera que dê tudo certo. Falta uns 20 minutinhos pra gente chegar lá. E aí, chegando lá, a gente vai ter a certeza. Eu espero que dessa vez a gente volte pra casa com a chave da casa na mão e com o coração tranquilo de a parte mais complicada já foi. Esse é um dos vídeos que a gente mais ficou ansioso de gravar para vocês. Como vocês puderam ver no início desse vídeo, a gente finalmente conseguiu comprar a nossa casa. Foi muita espera, foi muitos papéis para serem assinados, muitas coisas para serem resolvidas, mas o dia da escritura chegou e finalmente deu tudo certo e a gente conseguiu sair de lá com a chave da nossa casa em mãos. E eu tenho certeza que vocês devem estar mega curiosos para descobrir qual foi a casa escolhida por nós. Vocês deixaram muitos comentários no vídeo da visita dos imóveis, falando que achava que era a casa 2, a casa 3, a casa 1. E agora, finalmente, vamos revelar para vocês qual foi a casa escolhida por nós. Para quem achava que era a casa 2, parabéns, você errou. Nós queríamos ter seguido com o imóvel número 2, porém a proposta não foi aceita pelo vendedor. Como a gente tinha enviado outras propostas para outros imóveis, a gente avaliou qual seria o melhor imóvel para a gente e fechou a compra. E o imóvel que a gente escolheu foi o imóvel número 3. Alguns pontos que levamos em consideração para poder fechar a compra desse imóvel eram pontos como: a cidade é maior do que Tomar? Tem mais opções de lojas, shoppings do que Tomar? Tem escola próximas para as crianças? Como são essas escolas? Tem clube de futebol, clube de natação? Esse foi algum dos pontos que eu levei em consideração. O Renato vai falar agora os pontos dele, porque também foi importante para a gente colocar na balança. Os meus motivos de ter escolhido o imóvel é por conta do espaço. Então a gente queria um imóvel grande, né, com bastante espaço para construir, para mudar, para ter espaço para as crianças brincar, para eu fazer meus projetos. Eu quero fazer um pergolado, eu quero colocar uma área de lazer, às vezes montar uma piscina lá fora, e no apartamento isso não dava. E para mim ter esse espaço assim já é bom pra caramba, assim, para mim é ótimo. Fora que no apartamento a gente não consegue mudar muita coisa, porque o apartamento é alugado, né? Você faz um furo na parede, depois tem que tampar, tem que pintar e tem que fazer um monte de coisa. Então isso já é desanimador, né? E a gente quer algo que a gente possa mudar, quiser pintar a parede de branco, de cinza. Depois eu vou lá e desfaço, precisar trocar a cozinha de lado, não interessa. Então a gente queria ter essa liberdade na nossa casa, de fazer as nossas coisas. E uma outra coisa que eu tava falando pra Daphne há muito tempo, eu queria, tipo assim, fazer alguns projetos de colocar energia solar em casa, de futuramente, por exemplo, comprar um carro elétrico e utilizar energia solar para carregar o carro, de não depender de gás. Por exemplo, lá no apartamento é gás encanado. Aqui nesse imóvel é gás de botija. Então, para tomar banho, para esquentar alguma coisa no fogão, é tudo com gás. E minha intenção é colocar tudo elétrico, mudar tudo para elétrico. E no apartamento isso não era possível, né? Também não era meu, então eu não podia ficar mexendo muito. E aí eu queria ter esse prazer de instalar placa solar, de ter uma casa eficiente. E o Renato, ele sempre me falou muito sobre ter um espaço e ser independente em relação à energia solar, a gás,
gás, até a água. A gente só precisa ter um poço, que aí pronto, vai ficar tu sonho 100%. Ah, se eu pudesse, eu cavava um poço também. Até achar Se for possível, eu não dependeria de ninguém pra mais nada. E aí a gente ficaria 100% livre. Se viesse um ataque zumbi, tivesse um apagão, o que acontecesse? É e isso. montaram Um bunker. Se der, monta o bunker também. É isso, tem vários projetos que a gente tem em mente, né? O bunker eu não sei se vai dar certo, mas outras coisas vai. E um outro motivo que fez a gente escolher o imóvel é que vai ter muito conteúdo para gravar, tem muita coisa para mudar na casa, mas isso nunca foi o principal. O principal foi pensar no investimento a longo prazo. Além do mais, a gente pagou na casa muito menos do que ela vale. E isso nos dá margem para investir, reformar e valorizar o imóvel. E além disso, a nossa ideia sempre foi transformar a casa em um lugar bem confortável pra gente. E é claro que a gente sabe que a casa ela precisa de diversos mimos, diversas reformas para deixar do nosso jeito, do jeito que a gente sempre sonhou. E estamos fazendo isso aos poucos. E eu digo estamos fazendo isso aos poucos porque já nos mudamos, mas vamos explicar isso para vocês mais pra frente. A casa ela possui 3 andares. O andar de cima é onde fica os quartos e o banheiro. O andar do meio é onde fica a cozinha, a sala e um lavabo e o hall de entrada. E o andar de baixo, que é uma arrecadação. E essa arrecadação eles construíram depois. Então vocês vão ver que lá embaixo tem uma outra cozinha. Então a casa tem 2 cozinhas. Tem a cozinha do meio, a cozinha principal, que é onde eles fazem o almoço, preparavam o lanche e tal. E na época de festa, pelo que a gente entendeu, eles utilizavam a cozinha de baixo. Então tem a cozinha grandona, tem um salão grande lá, tem um espaço bem grande. Tem um quarto lá e um banheiro gigante também. E além disso, tem também uma área de churrasco ali, tem bastante espaço, tem algumas árvores com laranja, limão. Era uma área ali de lazer, né? E no dia a dia ficava mais aqui na parte do meio e na parte de cima, que são os quartos, né? Onde eles dormiam. Depois do dia da escritura, antes mesmo da gente fazer a primeira visita no imóvel após a compra, a gente teve que correr nas finanças para poder alterar a morada fiscal de todo mundo aqui de casa. A gente tinha um prazo de 15 dias, que aqui é obrigatório para você fazer a alteração da sua morada fiscal, e aproveitamos para solicitar a isenção do IMI. A gente tá indo lá nas finanças, mas antes de explicar pra vocês o porquê que a gente tá indo, eu vou falar que nos próximos vídeos vai ser normal vocês verem a gente assim, ó, descabelado e indo aleatório, porque não dá tempo de se arrumar, tá muito corrido, a gente não tá tendo tempo pra descansar. É indo dormir 2 da manhã, acordando 7, até no final de semana, até nas folgas. Agora é horário de almoço, 11 horas, né? O pessoal já vai começar a preparar pra sair para almoço, então vou aproveitar esse horário para ir lá nas finanças lá e pedir alteração de morada de todo mundo para nova casa. Isso é obrigatório fazer. É obrigatório fazer a nossa, né? A minha é dela. Mas eu vou aproveitar para trocar das crianças também, porque aí tem um outro pedido que a gente vai fazer posteriormente, que é o imposto IMI. Esse é como se fosse o IPTU do Brasil. E aí esse imposto a gente consegue também isenção por 3 anos. Tem vários critérios lá para conseguir ter isenção nesse imposto. A gente atinge esses critérios. E a gente vai aproveitar para pedir também, né? 3 anos de imposto, né? Deixar de pagar 3 anos já tá show de bola, né? É ótimo. 3 anos sem pagar IPTU, vamos dizer, tá ótimo. Menos um gasto anual que a gente vai ter. Então a gente tá indo lá agora ver se consegue, faz como altera a morada nas finanças. O Renato tá cuidando disso. Eles então falam que é obrigatório trocar a morada de todo mundo que mora na casa, todos os residentes, e depois fazer o pedido de isenção. Muitas pessoas não falam nesse pedido, né? Ainda mais agora, nessa época, as pessoas estão conseguindo crédito 100% e tal, e não precisa pagar nenhum imposto, não precisa pagar, assim, nem muitas taxas. Então acaba que a pessoa já fica satisfeita com esse resultado, né? De não ter que pagar nada, praticamente. Mas tem mais benefícios ainda, que é esse outro do IMI, que a gente vai aproveitar para pedir também. Acabamos de sair das finanças. Tá um pouco de barulho porque a gente não trouxe o microfone. Mas deu certo. A gente pegou uma mulher lá que tava de bom humor hoje. Sempre tá, né? Até a última vez também ela ajudou a gente demais da conta.
super simpática e rápida. Quando ela atende a gente, ela sempre atende a gente com muita tranquilidade, assim. Eu gosto muito, né? Muita gente boa. Geralmente a gente sempre vem sem marcação. E aí ela falou, olha, eu precisava de marcação. A gente explica, não, tudo bem, a gente entende. Aqui o processo precisa ser rápido. Ela atende numa tranquilidade surreal. Então, já tá tudo certo aqui. Essa parte mais que envolve dinheiro, a gente tá conseguindo resolver, mas eu vou falar pra vocês, o processo de compra de imóvel e o pós-compra de imóvel, acho que até o processo da mudança tudo vai ser muita correria, muita coisa ao mesmo tempo, é uma coisa atrás da outra acontecendo. Mas é bom, sério. assim, é um processo legal. A gente aprende muita coisa. Dá uma mexida na vida e... descobre muita coisa que não sabia. Ainda mais ser um país totalmente diferente do Brasil, que a gente provavelmente o processo seria um pouco mais prático, por já conhecer tudo. Aqui a gente tá descobrindo tudo. É verdade. E depois de tudo isso que vocês viram, de todo esse processo, a gente veio passar um final de semana na casa. Compramos colchão inflável, trouxemos cobertores, travesseiros para poder dormir na casa. Até porque a gente achou que chegando aqui, a casa já estaria habitável. Mas tivemos uma grande surpresa. Quando a gente chegou, a casa tinha muitos entulhos, muitos móveis que foram deixados para trás pelos antigos donos. A casa não tinha sido feita uma limpeza. Casa, acho que porque passou um tempo fechada, ela ficou com um cheiro muito forte, a gente não conseguiu dormir aqui. Então, o final de semana que a gente veio com um plano de dormir, começar a analisar a casa, de por onde a gente vai começar com as reformas, o que a gente vai fazer agora, mas esse plano foi por água abaixo, porque a gente não conseguiu dormir aqui, tivemos que dormir na casa de uns amigos nossos em Braga, porque a casa não dava pra gente ficar, sem contar, gente, que tava um frio surreal. E eu não imaginava, acostumada com o apartamento, que já era todo bonitinho, todo fechadinho, todo aquecido. Vim pra casa e levei um susto quando eu vi o frio que era aqui dentro. Fora que não tinha nem água aqui. Não tinha água. Não tinha nem água. O pessoal foi embora, nem quis transferir a água, já fecharam tudo. Normalmente, pelo que falam, né, algumas imobiliárias dizem que o correto é deixar a água ligada e a energia e fazer a transferência, né? No nosso caso, não. A gente ficou sem água, pedi pra ligar, demorou um pouco, então foi um ribuliço. Processo chato. Mano. E aí, era pra ter sido o final de semana de um jeito, acabou sendo de outro, mas a gente conseguiu resolver. E referente às mobílias que ficaram aqui na casa, referente aos entulhos que eles deixaram, que a gente contratou uma pessoa que veio retirar tudo e deixar a casa 100% limpa, pra gente dar início às nossas reformas. O nosso plano, o que a gente tinha em mente, era nos mudarmos em fevereiro, ou seja, essa primeira semana de fevereiro. Mas, em dezembro, a gente percebeu que ficar em Tomar e vir para Guimarães todo final de semana para poder conseguir fazer uma reforma não ia ser possível. Uma que era uma distância de 2h30. Era muito tempo, gente, dentro do carro. Outra que a gente contrata pessoas que a gente não conhece para poder fazer alguns serviços na nossa casa. Se a gente não está presente, as coisas não vão sair do jeito que a gente quer. Eu e o Renato sentou e conversou, a gente decidiu adiantar a nossa mudança de uma forma que não prejudicasse as crianças na escola, não prejudicasse a nossa rotina e pra gente parar com essa loucura de ir e vir que não tava dando certo. A gente tava gastando muito dinheiro com gasolina, pedágio, não tava rolando. E o tempo, né, também, 2h30 indo, 2h30 voltando. E além da quilometragem, né, que a gente gastava, o tempo, que era 2h30, ainda tinha essa outra questão, que eu tava fazendo algumas reformas aqui à distância. Então, eu estava lá em Tomar, contratava as pessoas para vir aqui e aí eu ficava, né, remotamente conversando com as pessoas e alinhando o que tinha que ser feito. Então, isso foi meio ruim, né? Porque a gente não sabe como é que o trabalho está sendo feito, se estão fazendo certo, se não estão, porque a gente não está em cima, né? Então, com o tempo, eu fui vendo que não ia funcionar isso. Chegou um momento que a gente ficou satisfeito com os resultados que a gente estava vendo e decidiu adiantar a mudança. E com isso a gente adiantou nossa mudança e nos mudamos no meio de janeiro pra cá. Mas para que a gente possa chegar nos dias atuais com vocês, como está sendo viver na casa nova, a gente vai precisar voltar nos próximos vídeos um pouquinho no tempo,
porque a gente mudou muita coisa aqui na casa. E eu gravei tudo pra mostrar pra vocês. Então os próximos vídeos, pelo menos acho que os 3, 4 próximos vídeos, vai ser sobre todas as mudanças que fizemos na correria antes da nossa mudança. Esse vai ser o cenário dos próximos vídeos que eu vier falar com vocês. Essa parede rosa, roxa, lilás, ela é temporária, ela vai sair daqui, porque não é a cor que queremos ainda no nosso quarto. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero muito agradecer a cada um de vocês. A gente tem diversos novos inscritos aqui no canal e eu tô muito, muito feliz com isso. Se você conhece alguém que queira comprar um imóvel em Portugal e não sabe por onde começar, alguém que tem interesse, um familiar, já manda todos os vídeos, manda a playlist para eles assistirem. E agora, oficialmente, vamos começar junto com vocês um diário de reforma da nossa nova casa. E eu quero agradecer muito por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Dia 2 vindo aqui na casa, final de semana, não sei quando eu vou postar esse vídeo pra vocês. A gente veio aqui na Leroy pra comprar algumas coisas, pra tentar adiantar o máximo de coisa que conseguir esse final de semana e durante o feriado. Eu tinha falado que vocês me viriam muito acabada por aqui. Tomei um banho agora, eu vou deitar e pedir a Deus pra que a gente não passe frio, amor. Primeira noite que a gente dormiu aqui na casa, eu vou falar pra vocês, eu acho que eu nunca passei tanto frio na minha vida.